vendo que alunos que passaram pelo Campos Sales e por outras escolas da região conseguiram a mobilização da sua escola. Então, tinha muito mais escolas participando esse ano. E foi um evento muito importante, muito significativo para nós, né? Porque a gente começa a compreender que realmente a Caminhada da Paz é um pilar do bairro Educador de Heliópolis. E outro fator que foi muito importante para nós é que muita gente que não é de Heliópolis veio participar dessa caminhada. Então, essa caminhada está se tornando um fenômeno, não só de Heliópolis, mas tem várias pessoas de várias partes do Brasil que também estão participando dessa caminhada. A turma do Valdo não é surpresa, né? Porque há mais de 10 anos, eles participam dessa caminhada. Então, a gente já está num certo circuito. E o objetivo nosso é construir um Heliópolis, uma comunidade onde as pessoas possam viver integralmente. Logicamente que não vai chegar nenhum momento que a gente vai falar, pronto, acabou, se completou a construção do bairro Educador. Todo mundo aqui está articulado, está vivendo bem, está morando bem. Nunca vai acontecer de acontecer perfeitamente a construção do bairro Educador. Mas a gente, a cada dia, sabe que esse é um processo e a cada dia a gente fica mais forte para continuar a luta, a caminhada para a construção dessa sociedade que todo mundo merece. É isso aí. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que é mais fácil para mim, que estou lá há 30 anos, né? Então, a gente está disponível aí para tentar responder. Com certeza, querido Brás, temos muitas perguntas. Eu vou pedir uma ajuda, se o Luiz ou a Ana conseguir. Vocês conseguem colocar para gravar para mim, que eu pedi para vocês? Eu coloquei com vocês como colaboradores. Aí é só pedir para colocar para gravar, que eu não estou conseguindo aqui. Que já tem mãozinha levantada. O Luciano acho que já quer fazer perguntas. A gente está com o Brás, que é do bairro de Heliópolis, a comunidade de Heliópolis. Eu não sei como se coloca para gravar isto. Eu não sei. Ô, Zizi, eu tô gravando aqui, se você quiser. Você pode mandar para mim, então, Luciano, que eu não estou conseguindo ligar. Eu vou te colocar também como coordenadora aqui. Se você puder, eu agradeço, tá? Eu tô gravando com OBS, aí eu vi que você tava tendo problemas, eu já comecei a gravar para não perder nada que o Braz ia falar. Opa, isso aqui é pessoa de cooperação. Tô sentindo firmeza, agora sim. Agradecida, Luciano. Mas você quer começar a pergunta, Luciano, com o Brás? Pô, eu vou começar com uma pergunta muito... Bom, primeiro, Braz, eu queria contar aqui pro povo que o que eu vi por lá me deixou muito emocionado. É um movimento muito bonito, né? Porque vou te falar as minhas expectativas e depois como que foi a realidade. Eu imaginei que a gente ia caminhar, né? Ia ter um monte de gente andando pelo bairro, né? E é isso, né? E aí talvez teria um carro de som e a galera falando no carro de som e as pessoas andando, porque eu já participei de muita caminhada que é isso, né? Mas o que eu vi, cara, era muito diferente disso. Eu vi, assim, a população indo pra rua, mas eles não foram só pra rua, eles se prepararam para isso. Então você tinha uns cartazes que você vê assim, pô, para fazer aquele cartaz, essa pessoa levou 10 horas, levou 20 horas, com muito detalhe, coisa, sabe? As crianças usando uns adornos de cabeça, umas mochilinhas personalizadas que fizeram só para aquilo. O povo se preparou para aquilo mesmo, sabe? E aí tinha uma molecada fazendo um samba, assim, uma batida de bateria junto, e eles mandando muito bem.
E os gritos, né, que eles entoavam, estavam na ponta da língua. E aí eu vi o Braz falando assim, agora eu não lembro mais o que o Braz falou, você me ajuda aí, Braz, mas você falou assim, tal coisa, mas tal coisa é igual tal coisa, e tava todo mundo na ponta da língua. O que era, Braz? Políticas públicas mais consciência comunitária igual sociedade educadora. Exato, É e o ele tema puxava. geral da nossa caminhada. Aham. Então, o Braz É o puxava tema isso aí e a geral. galera falava, as criancinhas falando, sabe? Muita gente, eles passando por dentro da comunidade, chamando a galera, e a galera vindo nos parapeitos, assim. Me chamou a atenção. Eu nunca tinha andado por dentro de Heliópolis. E aí me chamou a atenção a quantidade de comércios, né? E também tem comércios bem simples e tem comércios mais sofisticados e bonitos, assim, bem bonitos mesmo, né? Me chamou bastante atenção isso e a empolgação, né? A energia do pessoal na rua, assim. Eles não estavam só caminhando, eles estavam numa marcha mesmo, sabe? Então achei muito bonito. Minha pergunta, Braz, é uma pergunta de uma pessoa que não é da comunidade, né? Mas que olha para aquilo e fala assim, pô, eu sou parte daquilo também, né? São meus irmãos e minhas irmãs lá e eu quero ajudar no que eu puder. Na melhor perspectiva, no seu sonho mais bonito, Braz, como que seria fisicamente e socialmente, né, a, a favela? Como que ela seria? Porque assim, o problema não é só casas pequenininhas, né? O problema tem muitas camadas de problemas, né? Como que seria assim, se todos os problemas se resolvessem, como que seria aquilo? Você consegue imaginar? Eu acho que seria o lugar mais solidário possível, entendeu? Porque a gente já vê essa solidariedade. Aliás, é uma característica da região. E eu tenho uma namorada, a Isabel, e a Isabel nunca viveu diretamente dentro de Heliópolis. Aliás, ela tinha uma porção sei lá, de preconceitos. E ela está indo lá para dentro, ela começa a perceber uma característica que eu nunca parei para pensar. Ela falou, nossa, mas todo mundo é alegre, eu não vejo ninguém triste lá, eu vejo as pessoas alegres, contentes. Então, essa alegria, eu acho que é uma característica da comunidade que a gente quer. A gente quer uma comunidade de gente alegre, de gente feliz. E para isso acontecer, a caminhada em si, ela não é nada, mas o que interessa é o que é feito para se preparar para a caminhada. É aí que a gente está construindo a cultura da paz, a gente está ajudando o outro ver o outro. Então, Heliópolis seria o local onde todo mundo era visto, todo mundo seria acolhido, seria acolhido e atendido às suas necessidades. Aí, quando a gente fala das necessidades atendidas, nós não podemos contar só com quem vive em Heliópolis. Tem o poder público, mas lá em Heliópolis a gente pode desenvolver uma consciência comunitária que fica para o poder público fazer aquilo que ele tem que fazer, é atender às necessidades da população. Agora, essas necessidades da população, elas não são atendidas se não tiver uma consciência comunitária. E se tiver essa consciência comunitária, então as autoridades políticas, o governo, vai ter que atender a população.
passa a ser uma necessidade. Eles não têm escolha. Quer dizer, seria acabar com a politicagem, e a politicagem partidária. Porque política, isso que nós estamos fazendo é política por excelência. A gente entende isso. Então, Heliópolis, segundo nossos sonhos, seria um local lindo, bonito, onde as pessoas se vê, onde as pessoas se enxergam. Agradecida, querido Braz, muito boa colocação. Ó, chegaram os amigos do Sul congelados também, tá chegando lá menos 9 graus. A Mariana, o Bruno, chegou a Lorena também, que é de Goiás, não tá tão frio, mas tá frio, né? Então até o Centro-Oeste tá frio também. E o Bruno tá com a mãozinha levantada, acho que ele já tem, gente, para quem tá chegando, o Braz está aqui com a gente, compartilhando um pouco da sabedoria e experiência que ele tem. A gente está fazendo perguntas, também questionamentos, né? Perguntando, entendendo, até para a gente poder escrever um material sobre Heliópolis que a gente ficou do seminário, né? Para falar nessa vivência também. Então, tá aberto aí para esse compartilhar. Ele teve a honra aqui de estar com a gente, né? Eu falei, ai, que maravilha, Braz, que maravilha, você pode? Ele falou, claro, se eu conseguir entrar, e ele foi o primeiro a entrar. Isso porque ele tá com dificuldade digital. Conseguiu, né? Olá, pessoal. Braz, sempre uma alegria te ouvir. E Oi, Bruno. como é que tá as coisas? Pois então. Tudo bem. Maravilha. Assim, Braz, eu admiro assim, muito a tua coragem e disposição, porque eu fico vendo, assim, né, com o passar do tempo, cara, tipo, o pessoal diz, como é que uns dão certo e outros não? Eu acho que está diretamente relacionado à coragem de meter a cara e não baixar, sabe? Não baixar a cabeça. E são poucos, né? Porque a gente tem tudo para desistir, né? Porque tem que estar bem disposto para enfrentar tudo o que precisa para realmente a gente construir esse mundo mais justo a partir do nosso território, né? A partir do nosso chão. Eu acredito muito nisso. E aqui o bairro Floresta é uma também onde acontece a Escola da Floresta. Ela é uma região periférica, pobre, obviamente numa diferença enorme, porque é uma comunidade. Caçapava tem 35 mil habitantes, né? Então é bem diferente, não é? O nível de violência nem se compara, mas é uma região bem pobre também. A metade sul do Rio Grande do Sul é pobre, né? Diferente às vezes do que se imagina. Caçapava é bem pobre. E a gente está num bairro periférico, que é onde eu moro, né? Onde eu me criei. E o que eu quero te perguntar é uma coisa muito prática, assim, Braz, porque eu vejo muitas coisas semelhantes na trajetória da Campos Sales, de Heliópolis, do que a gente vem fazendo aqui. Nós também temos exatamente esse não cair na seara dos partidos e do uso e da apropriação que, às vezes, eles podem vir fazer de uma pauta nossa, que não está interessado em, sabe, que é realmente pelo o interesse, um olhar pela comunidade, por justiça social, para aqueles que precisam, né? Mas aí eu queria ver, Braz, contigo, como é que tu equilibrou, cara, isso assim, ó, tem uma emenda, queremos uma emenda, um recurso, porque é importante, a gente precisa. Mas fazer isso de maneira que daqui a pouco não seja usado aquilo para dizer, o Braz é só com o PT, é só com o PSOL. Como é que consegue não abrir mão de estar nesse espaço? Por exemplo, agora para tu ter ideia, tem um vereador que é nosso apoiador aqui, do PT, um cara bem comprometido, um cara bacana, mas eu não quero amarrar o nome, e nem tenho o direito de amarrar o nome da Floresta a um partido ou outro. Mas aí ele está convidando ao lançamento da campanha do fulano de tal. Cara, é legal, cara, ele é nosso parceiro, nos apoiou, emenda e tudo. Mas e aí eu fico pensando, cara, eu vou e vou em todos, e vou nos outros que me convidaram. Até onde, cara? Porque pela experiência, os anos que tu tem, até onde que a gente vai para não perder essas oportunidades, desses recursos e dessas parcerias, mas daqui a pouco não alienar o nosso nome a um ou outro partido? Bom, esses recursos que a gente precisa é direito nosso. Não interessa quem seja. E aí eu queria colocar uma coisa. Eu sou petista.
Agora, quem mais ajudou a gente ali foi o Kassab e o Alexandre Schneider. Kassab de direita. Cara de direita. Agora, um político inteligente que sabia quem nós éramos politicamente, e é uma honra investir em nós, porque nós não estamos brincando. Então, a gente costuma discutir lá que a gente está chegando e vai chegar numa hora que é uma honra o cara investir na gente. Então, nós temos verbas, emendas de muitos partidos. Não é só do PT, não. Aliás, tem gente que não é PT que dá verbas, porque é uma honra. E os políticos mais espertos estão começando a perceber que para fazer a campanha para ele tem que fazer alguma coisa para a comunidade. Essa é a campanha. Ele vai ter voto de gente consciente que não está ligada a essa questão partidária. E a gente tem uma relação clara de mostrar para as pessoas que a gente não vai deixar de ser livre porque está recebendo uma verba. E essa verba é usada para atender a necessidade da população. Isso para a gente está muito claro. E, às vezes, a gente pensa até em recusar, dependendo do tipo de pessoa que se interessa, etc., a gente pensa em recusar, porque você não serve para ajudar a gente, porque você tem outros objetivos totalmente diferentes dos nossos. Então, nesse sentido, a gente está muito sossegado, a gente está muito tranquilo. Agora, tem ainda uma certa dependência de partidos, de gente do PT, mas gente muito ética. Quer dizer, a Bebel, estão muito lá dos carros de som, a Bebel forneceu para a caminhada, entendeu? Então, ela é muito consciente, não é aquela relação de utilizar, de usar a gente de forma inconsciente. E tem gente de outros partidos que também ajuda, que também tenta ajudar a conquistar emendas para a gente. E aí, geralmente, essas pessoas a gente nem vê direito. E está de bem com a UNAS e o povo que circula em torno da UNAS, em si já é muito importante para o político, seja ele de que partido ele for. E o segredo maior é o desenvolvimento dessa consciência comunitária. Quando você tem ali milhares de pessoas articuladas, conscientes, a gente fica mais livre para poder interagir, para poder receber emenda, seja de quem for. Agora, enquanto você falava, Escola da Floresta, fiquei pensando na Escola Campos Sales. Então, na realidade, o que qualificou essa luta de Heliópolis foi a escola começar a se misturar com a comunidade. Então, a porta de entrada para o Kassab, o Alexandre Schneider, em construir o céu Heliópolis, Arlete Persoli, foi a escola. Então, a gente falava que aquele céu é a escola que se externou lá dentro e na comunidade. Então, eu acho que isso é fundamental, as escolas assumir esse papel, que é a principal alavanca da transformação social. E aí não tem nada a ver com política partidária, é aquilo que a escola tem que fazer. Ela tem que estar do lado do povo, do lado da comunidade. Ela tem que lutar pela efetivação dos direitos da pessoa humana. E aí ela tem que respeitar a história de luta da comunidade, se inserir nessa luta e ajudar essa luta a avançar
e ser maior. Então, é isso que aconteceu muito no Campos Salles, entendeu? E isso não é uma coisa que ocorre de uma hora para outra. Isso é processo. Isso é processo. A segunda caminhada, uma popular apareceu. Ei, Braz, não adianta nada. Não falou Braz, falou o Reginaldo Cristo. Não adianta nada fazer a caminhada, a violência está aí. E eu cheguei na hora. Aí eu falei, então a caminhada não vai terminar, porque enquanto ela estiver aí, nós vamos sair em caminhada pela paz. Então, ela é processo. E a gente tem que ter certeza disso. Eu acho que, muitas vezes, há experiências muito grandes, potentes, mas na hora que surgem os problemas, você joga tudo para baixo do tapete e fala, não adianta mesmo. Eu acho que isso tem dificultado a vida do nosso país, do nosso Brasil, do nosso povo. É nesse momento de crise que você tem que ser mais ousado. Mais ousado. E as pessoas às vezes perguntam, do que você arrepende? Eu arrependo de não ter sido mais ousado. Mais ousado. Então, se as pessoas começarem a enxergar coisas dessa, a gente pode fazer coisas que parecem impossíveis e, de repente, é possível. O inédito viável do Paulo Freire, já tem obras escritas aí dizendo que lá nós fizemos um inédito viável do Paulo Freire acontecer. Coisa que parecia que era impossível, de repente foi possível. O inédito viável lá é a criança viver a cidadania desde já e não ser preparada para ser cidadão no futuro. Porque esse papo de se preparar para no futuro ser, não acontece. Tem que ser desde já. A vida é completa em cada época, em cada idade, tem que ser desde já. Então, as escolas, eu acho que têm um papel muito grande, porque se dentro dela as crianças começarem a aprender a conviver, a tomar decisão, nossa, está nascendo aí aquele que vai ser o juiz, aquele que vai ser o pedreiro, aquele que vai ser o professor, consciente, responsável, cidadão, e não vai se conformar mais com coisas que ocorrem que não devia mais ocorrer. Por exemplo, a fome, gente não ter onde morar, isso é um absurdo. Essa discussão aí da escala 6x1, que absurdo que é isso, né? Eu não entendo como alguém que a continuidade da escala 6x1, eu não entendo. É porque a escola não funcionou, que pode ter tanto político idiota, sabe? Porque senão iam ser contra a escola 6x1 e defender a escala 5x2. E as escolas têm que parar com essa mania de não querer se contaminar. Ela tem que se contaminar com os problemas da sua comunidade. Aconteça o que acontecer. A escola não pode mais achar que é a pura e ficar em cima do muro quando ela tem que sair de cima do muro. Eu já falei demais aí, né? O Bruno está escrevendo ali que a Mariana está chorando ali. Toda vez que ela te ouve falar, ela começa a chorar ali, ó. Porque você traz uma construção dessa vivência já muito avançada, né? 40 anos, 50 anos, né, Braz? Eu não sei nem dizer quantos anos que eu estou sendo americana. Porque o Braz é um jovem, né? Esse coração é super jovem. 41 anos. Eu fui 41 anos profissional, 19 anos professor, depois 22 anos diretor, e me aposentei em 2017 e continuei diretor. Só que eu acho que diretor de Heliópolis, então sou maior, minha escola é muito maior. Inclui Campos Salles, Gonzaguinha, Abrão Huck,
a Taliba, Manuela Lacerda, 17 6. Com isso, com certeza, isso é administrado pela UNA, né, esses 6. E 11 CCAs e dezenas de outros projetos. Então, eu continuo na mesma luta. A pessoa pergunta, pai, depois que você se aposentou, o que mudou? Não mudou nada. Eu avancei nessa questão de amar a educação, achar que é ela que vai ser a salvação da nação brasileira, quando existia a nação brasileira, que também passa pela escola. E Brás, aqui também tem os portugueses que pensam igualzinho. O Luiz e a Ana estão aqui também, representantes de Portugal, estão vivendo a mesma construção e movendo doce também. O Luiz saiu mais rápido, né? No dia da caminhada. Foi. Tenho que voltar aí. Quando é a próxima? A próxima é em junho do ano que vem, a 29ª. O dia às vezes varia, entendeu? A gente vê a questão do tempo, então varia. Porque a morte da Leonarda, a menina que inspirou a primeira caminhada, foi em março. Só que a gente precisava de um tempo para poder mobilizar as escolas da região. Então, a gente fez em junho. Então já fica o convite para junho. Inclusive, a gente acabou de voltar lá, o Luciano conseguiu, ele deu até uma surpresa lá. Quando ele chegou antes de mim, por causa do ônibus que atrasou, já me entregou camiseta, já me preparou tudo. Eu falei, deu uma surpresona, né? O Luciano foi um anjo ali na construção da Caminhada da Paz. E eu já dei de cara com o Brás, né? Eu falei, cadê o Brás? Ele estava lá já na frente. Aí encontrei ele no meio. Foi lindo demais, gente. Luciana, eu tô chorando até agora. Foi lindo ver as crianças todas Eu cantando. esperava te encontrar, Zizi, lá no Gonzaguinha, né? Aliás, eu até vi uma moça durante muito tempo, fiquei pensando que era você. Ela da Achoca. Foi 2 moças da Achoca lá, né? Sim, falei e com a aí, querida. não era. Aí eu vi lá em frente. Ela mandou um abração para você também, viu, Braz, a querida Helena. Eu consegui falar com ela também, ela não pôde ir, que ela também não estava. No meu caso, foi porque o ônibus atrasou. Aí o Luciano conseguiu, né, tá um pouquinho por mim, ele me representar. Senão eu teria conseguido chegar no Gonzaguinha, mas não foi possível. Eu só consegui chegar no começo da caminhada. Foi quando eu vi o Braz falando, vamos! Foi a hora que eu cheguei. Mas valeu muitíssimo a pena. Fiquei super feliz. Foi lindo demais. Depois tem Geralmente, na caminhada, eu fico mais livre. Eu interajo muito mais, entendeu? Eu chego em grupos de criança lá no meio, aí começa um grito, eles acompanham e tal. E essa vez, tem um Beto, não sei se vocês conhecem o Beto lá do Paraná, Beto Campeiro. Pessoal do Moan. Então, ele escreveu uma música sobre a caminhada e sobre minha caminhada. E aí, todas as fotos que a gente mandou, o Beto falou que não estava legal, que merecia muito mais. E aí veio um rapaz para filmar e mandar as imagens. E aí, combinamos de ir atrás, o povo do Valdo, depois ele vinha filmando da frente, chegava atrás, então mudou tudo. Aí eu fiquei esperando o pessoal no final, só eu e uma outra pessoa que eu não sei quem era. E então eu não fiquei muito solto, muito livre dessa vez, por causa dessa gravação. E aí depois o Beto mandou mensagem para mim ontem ou antes de ontem, dizendo, Braz, não deu para aproveitar nada do que o cara fez. Você não consegue ver se alguém manda para mim algum vídeo, etc. Tal, porque eu tenho que valorizar a música, eu não posso colocar qualquer coisa.
Aí eu passei lá pro Douglas, não sei se ele mandou, se ele mandou. Ô, Braz, a gente tem, viu? Eu tirei bastante foto, o Luciano também. Inclusive, ele tá com a mãozinha levantada. Quiser, a gente te manda. Tem vários vídeos, fotos, inclusive eu fiz a... Então, mas... Ah, tem vídeo? Tem vídeo. Tanto Porque eu quanto o Beto Custódio, vocês têm o e-mail do Beto? eu tenho contato pelo Valdo, porque ele tá ligado ao Moane também, mas eu posso ver com o Valdo, tranquilo. Então, só que o Beto falou que é para mandar por e-mail, porque se mandar por WhatsApp, não tem a qualidade Ah, do pode, se você e-mail. tá, Braz, eu envio pro Luciano também, que a gente envia por AirDrop, que é uma forma de mandar por e-mail que vai a qualidade 100%. Ah, tá, então manda. Olha, eu acho que hoje já valeu. Então pode mandar. Aí o Valdo manda para o Beto. Ah, se você quiser, eu mando o e-mail do Beto. Ai, manda, por favor, sim. Eu vou avisar o Valdo também, se ele não souber, porque ele também gravou, viu? Eu vi várias pessoas do Moane gravando, acho que eles estão com vídeo também. Vale a pena. Tá, WhatsApp. Tá, tá. Tem que ser vídeo, ele falou, viu? Foto não ajuda. Diz que ele já tem uma foto boa, que eu apareço. Agora, pelo menos, eu não preciso aparecer, entendeu? Antes ele queria foto eu aparecendo na caminhada. Eu nunca tive essa preocupação, entendeu? Nunca. E ninguém teve. É isso aí, vamos Legal, passar. vou mandar no seu e-mail. Por favor, Bra, só mandar no WhatsApp, eu Legal. pego o e-mail, aí já envio para o Luciano também e vejo com o Valdo se ele já tem pergunta o pessoal do Moane também, tá? Que a Tá. gente foi, Tá né? bom. Foram 25 professores do Moane, né? Até o pessoal conseguiu se deslocar bem. É. O Celso só Não, não sempre conseguiu por cirurgia. o Valdo, sempre ele chegou com um grupo bem maior. Dessa vez que não deu. É, por Por causa do isso que jogo foi do 25. seguraram o pessoal É, aí, porque colocaram hora no sábado, eles tinham que trabalhar. Tristeza, né? Mas pelo menos assim, foi uma galera boa, né? O Celso queria ter ido também, mas ele também não tá muito bem, né? Ele tá com dificuldade de andar também, não tá podendo, mas também deixou um né? E um passo. 4 quilômetros de 100 metros, né? Então, ele só ia poder olhar o olho parar, né? E sentar. Então não dá muito certo, né? Mas mandou um abração para você também. Eu consegui falar com ele também, ele já te deixou um super abraço. Vamos ver de mais. Próxima vez a gente conseguir. Legal. Ó, o Luciano tá com a mãozinha levantada. Acho que ele tem pontos aí também para colocar. Quem conhece aquela música assim, que fala assim: Está nascendo um novo líder do Morro do Pau da Mangueira. Aí, né não? Eu olho pro Braz aí, eu só penso no Zé do Caroço. Se a Mangueira lá tem o Zé do Caroço, Heliópolis tem o Braz, né não? É o Zé do Caroço lá de Zé do Caroço. Heliópolis, que Praia do maravilha. Caroço. É isso aí. Gente, olha que linda essa camiseta que eles fizeram lá da escola. É, acho que é difícil de ver, Ah, né? Mas aqui na parte da frente fala sobre inclusão, na parte de trás fala sobre. Ah, não vai dar para entendi. ver. Ah, fala Tenta sobre. Não dá. É uma. a Ou não é tela. de ninguém. Todos É, ou não é de ninguém. Da câmera. é, olha aí que linda. Dá para É uma- ler. Todos e ou aí, não é de e aí tem ninguém. uma mandala aqui com os valores dele, os princípios, né? Pô, muito bonito, muito bonito. É, ô Braz, Essa Eu frase, quero. a paz ou não é de ninguém, é frase do professor Orlando, que infelizmente não estava conosco dessa vez. Que ele viajou para fora, eu não sei para onde ele foi. legal. Ó, Braz, eu tenho um pedido e uma pergunta. O pedido é como é que eu compro o seu livro, cara? Você sabe? Ah, é só colocar o nome no Google
a escola na comunidade. Eu esqueci o nome do livro agora. Se bater o seu nome, A acho que vem, né? A escola junto da comunidade, o nome do livro. A escola junto da comunidade. Tá. Só colocando isso aí, a escola junto da comunidade no Google, aparece lá em vários locais onde pode ser comprado. E esse é o título. O subtítulo é A Vida de Brás e do diretor. Maravilha. Esse é o subtítulo. Vou encontrar Mas lá, você depois colocou a escola junto da comunidade, aparece lá já onde comprar. Show de A bola. Amazon vende, Chegou um a link aqui, Martins Fontes vende. A Martins Fontes aqui está vendendo agora até físico, não precisa nem encomendar mais. Olha só. Legal. E a minha pergunta, Se então não, já se não peguei no link encontrar, aqui. compra o meu. O seu eu já comprei, tá chegando Hein? acho que nos próximos dias, Luiz. Ah, depois me fala Tá bom, como foi. falo sim. Bom, gente, o Brás, é o seguinte. Eu acho que tem vários caminhos, né, para a gente chegar em transformação, e você é uma das poucas pessoas que lutou bravamente aí e conseguiu por essa conversa com o setor público, né? E eu acho que também dá pelo setor privado, mas de um jeito diferente. Eu estou pensando no seguinte, qual que é o plano? Começar a criar várias empresas para dar subsídio para essa escola e para essa comunidade, para essas demandas. E que esse grupo de empresas ele seja gradualmente passado para a mão da própria população, né? Eu já estudei bastante sobre cooperativa, mas sei lá, eu tô meio desencantado de cooperativa. E eu tô pensando empresa mesmo, empresa, sabe? Só que aí as pessoas entrando como sócios dessa empresa. Imagina uma empresa grande, potente, sendo gerida e tocada e sendo. E quem que é o dono dessa empresa? Muitas pessoas que são da própria comunidade. E eu queria saber como é que soa essa ideia para você, né? Se ela é estranha, se você já ouviu falar, e manda na lata assim mesmo. Se não tiver nada a ver, você fala. O que eu acho é o seguinte: o ser humano é muito criativo. E muitas coisas que a gente pensa, a gente fica pensando assim: isso é real? Ou isso pode acontecer ou não pode acontecer? A gente tem que fazer para saber. Talvez aconteça melhor do que a gente está imaginando. Agora, seja pública ou particular, eu acho que não pode ter um momento de acomodação, de tranquilo. Agora é assim, está tudo. Sempre tem que ter um elemento novo para poder circular, funcionar, para as pessoas refletir, para as pessoas pensar. O processo de comercio não tem parado. Eu acho que tanto a empresa privada como, na realidade, eu acho que o privado, se é tocado por pessoas conscientes, é muito mais fácil das coisas realizar do que dentro, por exemplo, da escola pública. A escola pública é secular, que define a cabeça das pessoas. É um absurdo. Pública é empresa. Só que tem um problema.
não pode chegar a um ponto e achar que é aquilo e vai manter aquilo daquele jeito. Então, tem que ter sempre um elemento novo que desestabilize para fazer as pessoas crescer e atingindo níveis cada vez melhores de atuação. Então, a escola pública tem muitas amarras via sistema, que tem gente que não tem coragem de arrebentar com essas amarras. O Pacheco fala, né? A escola pública tinha que aprender a dar palhas para os burros, né? Se o sistema quer mentira, você tem que contar mentira para poder continuar e construir alguma coisa. Então, o dar palhas para os burros, eu acho ótimo. Eu já vi o Pacheco falar isso várias vezes. Dar palha para os burros. Muito bom. Quando se trata do sistema, né, da palha para os burros. Eu queria ajudar a Zizi aqui, o Braz, porque ó, tem eu acho que você tá no celular, não tá, Zizi? Tô sim. Ó, Sim. chegou uma pergunta aqui da Milena e ela tá falando assim, ó, gostaria de saber como é, então ela fala, Braz, é uma satisfação poder ouvir um pouco da sua vivência, gostaria de saber como é essa mobilização das escolas para a caminhada e fazer também com que os professores abracem a iniciativa. Primeira coisa que a gente vem lutando com eles é as escolas colocar o dia da caminhada no calendário. Se esse calendário da escola é aprovado pela a regional de educação, a DRE Ipiranga, o diretor, o coordenador pedagógico vai ter mais força para mobilizar os alunos e os professores. E construir com eles que o dia de aula, a aula é a caminhada. Então, ninguém precisa cumprir horário na escola, vai no horário da caminhada. E aqueles que acumula, que tem outro cargo, que não quer faltar, então cumpre seu horário lá na escola. Vai lá e cumpre lá na escola. E as escolas, às vezes, não entendem a grandeza de colocar isso no calendário, entendeu? E outra coisa, tem que ter muita articulação. Por exemplo, eu jamais posso dizer agora qual vai ser a data da caminhada da 29ª. Por quê? Porque quando sentam para organizar a caminhada, são várias reuniões, primeiro vê as possibilidades de todo mundo. Às vezes, no dia que vão marcar, as creches não vão poder participar, porque estão intimadas pela a DRE Ipiranga, a diretoria do Ipiranga, para um encontro. E aí, às vezes, não tem boa vontade do poder para poder entender que deve ficar livre essas creches. Então, tem toda uma articulação. Então, muda-se o dia em função dessas escolas, do 6, por exemplo. Por quê? Porque nós precisamos deles lá. E eles querem estar lá. Eles querem estar lá. E agora, você só consegue mobilizar a escola se você tiver gente dentro da escola para mobilizá-lo. Não adianta você de fora querer mobilizar a escola. Você está lá, é um apoio, mas você tem que estar ligado a algumas pessoas que lá dentro da escola vão tentar fazer essa mobilização. Por exemplo, no início das caminhadas, tinha escola que nós não tínhamos acesso à direção e à coordenação pedagógica. Só que nós tínhamos na comunidade um grupo
de música, lata na favela. É lata mesmo, lata de tinta, eles tocavam e eles iam diante das escolas e começavam a fazer os batuques lá. As escolas, os alunos inteiros saíam. Então, é muita forma que a gente tem para poder mobilizar. A gente tem que acreditar que a gente vai conseguir. Pode não conseguir em algum lugar, mas em outros você consegue. Você vê, essa caminhada, a minha maior alegria é que tem escola agora que não precisa de gente de fora, porque tem alunos via grêmios que estão assumindo isso. E tem um ou outro professor que está junto com eles. Eu participei de reunião, os caras estavam todos felizes, todos alegres, professor dessa escola. Por quê? Porque também está se tornando uma pessoa importante dentro da sua escola, dentro da mobilização. Eu acho que uma coisa que ajuda muito nessa mobilização é que ninguém consegue ser líder a todo momento. O líder é aquele que mantém a esperança do grupo. Então, lá dentro da escola, quem consegue manter a esperança do grupo é o líder grave deles. Essa pessoa é fundamental. Então, essa história que o líder é aquele que mantém a esperança do grupo é um fator de mobilização. Porque um aluno fala, pô, você alimentou minha esperança, muito obrigado. Você já pensou o que significa isso para esse aluno? A identidade que isso dá para esses alunos. Né? Numa escola, no momento o líder é o diretor, no momento é o coordenador pedagógico, no outro é um aluno, no outro é uma professora. Se a gente começar a tratar a liderança como essa coisa que mantém a esperança do grupo, a liderança migra. O líder só é líder porque tem vários líderes. E tem uma coisa que atrapalha muito essa questão da liderança. O cara querer ficar com a glória para ele. Não dividir com os outros. O líder tem que começar a ficar feliz quando o outro brilha. Porque é o brilho dele também. Então, o brilho de muitos líderes articulados provoca um clarão danado. O Tião, que fala desse clarão, provoca um clarão danado. E está um pouco carente disso. Então, quando você tem um movimento que tem 28 anos da comunidade, já pensou quanta gente está articulado? Então, a gente, desde a primeira reunião de organização da caminhada, chega um momento, é falado assim, a partir de agora, todo mundo vai mobilizar pela caminhada. Cada um aqui é responsável pela mobilização da caminhada. Então, esse contar com o outro, com todos, porque ter ideia é simples. O problema é fazer a ideia se tornar realidade. Aí precisa de um coletivo afinado, articulado. Então, eu acho que o segredo maior é ver quem é quem dentro de cada escola, de cada equipamento, e se articular com aqueles que já estão nesse processo, porque tem gente que quer estar nesse processo. Isso aí ajuda na mobilização. Não sei se eu respondi. Ó, dizer eu digo, mas seria tão bom se as escolas escutassem, mas aí cada uma está fechada entre as suas paredes, né? E às vezes
fica difícil. Quando você começa a articular, quando você entende que numa escola todos são responsáveis pela escola, todos, alunos, pais, lideranças, quando você acessa ao aluno real e concreto, quando a escola se contamina com os problemas da comunidade e vice-versa, a vida entra dentro da escola e todo mundo ganha. O professor ganha, o aluno ganha, o diretor ganha, o coordenador pedagógico ganha, as lideranças comunitárias ganham, todos os pais ganham. E a escola tinha que entender isso. Isso é possível com a participação, quando a gente entender que todos devem zelar para que a escola trate bem as crianças, ajude as crianças a viver a cidadania, ajude as crianças a tomar decisão. É entender que todo é processo e todos têm que entrar nesse processo. E quando tem esse movimento, a vida será maior para todo que vive desse movimento. Isso eu não tenho dúvida, Mas acontece que eu só vivo a minha escola, vivi a minha escola, né? As outras escolas são os outros que estão lá dentro, que têm que viver. E tem gente que quer. Eu já vi o Pacheco falar em palestra, o pessoal fala assim, bom, se todo mundo quiser, acontece. Todo mundo nunca vai querer, entendeu? Eu vi o Pacheco falar, me apresente uma escola que tenha pelo menos 3 pessoas que quer. E essa escola é mudada, é transformada. 3 é suficiente para começar o processo. E eu queria dizer o seguinte, dentro de uma escola, tem que ter um núcleo. Tem gente que fala núcleo duro. E dentro do Campos Sales, tinha eu, que era o diretor, chegou 2 coordenadoras novas. Aí nós 3 fizemos uma reunião, sentados assim, cara a cara. Eu falei para ela, olha, nós aqui somos minorias. Se a gente não souber se unir, a gente vai ser trucidado. Entre nós aqui, nós 3, nós podemos até dar uma cusparada na cara do outro, dar até um murro na cara do outro, mas na hora que a gente discutiu e fechou, na praça nós vamos ter a mesma linguagem. Esse foi o segredo do Campos Sales. E aí a gente começou a se aproximar dos alunos e descobrir os alunos que queriam, os pais, e descobrir os pais que queriam, as lideranças, e descobrir os líderes que queriam, os professores, descobrir o líder. De repente, a gente foi formando um grupo cada vez maior. Isso não significa que foi 100% de cada segmento, mas esse grupo maior, falando a mesma linguagem, ganhou uma força muito grande que começou a liderar o destino da escola. E até o destino da comunidade, né? Vocês veem que a escola ela é fundamental. Se a gente partir de um núcleo que quer alguma coisa, e a gente vai arrebanhando gente de todos os segmentos. Essa é a forma que nós temos para fazer que cada escola quer. E depois tem o seguinte, a gente define, esse quer, esse não quer, esse não quer. A gente se engana. Teve uma professora que deu uma força muito grande para esse movimento todo da escola. E aí, quando eu me reuni com eles, 15 pessoas, e falei, vocês defendem esse projeto diante dos outros professores, defendemos, etc. Quando nós fizemos as mudanças na escola, essa professora teve mais problema que os outros que não estavam lá.
E ela foi na minha e falou, mas como é isso? Pois é, você está pensando que você está tomando decisão para os outros assumir, minha filha? Principalmente você que tem que assumir. Ela falou, desculpa, e foi embora. Então, não está escrito na cara. Às vezes, você acha que está escrito na cara, eu não quero, e depois a realidade desmente isso. Talvez a pessoa quer mais que o outro que está demonstrando para você que quer, que está junto. Então, a gente não pode definir. Se a gente começa a definir os outros, a gente se coloca dentro de uma forma e fala, isso eu posso falar, isso eu não posso, porque eu estou prevendo a reação que vai ter, etc. E tal. E não é assim. Quer dizer, o imponderável, a novidade, ela existe. Ela existe. E é isso que ajuda a gente a não ficar preso, entendeu? A ter mais coragem. Falou. Ah, dá, lógico. Braz, na verdade, eu quero agradecer, né, esse momento de te ouvir. Realmente dá para emocionar mesmo, Mariana. Eu voltei naquele dia que a gente foi te ver aí pessoalmente e ouvir a história, né? E realmente a gente precisa desse núcleo nas escolas. A Milena perguntou, né? A gente não pode estar só. E tudo que você colocou, Braz, eu vivenciei aqui em Brasília também. Os meus grandes parceiros, eu era gestora, foram coordenadores e professores, mas também os meus grandes obstáculos foram professores e outros membros, né? A escola pública, os professores e a gestão se sentem donos e muitas vezes se fecham para a comunidade, para a família. Às vezes colocam até grade, as pessoas nem entram nas escolas. A gente conseguiu uma revolução com tudo isso aqui. Foi um trabalho muito lindo e eu digo para você que te ouvir aquece meu coração de verdade. Né? Eu também peguei emendas parlamentares, transformei a escola pública num espaço lindo e maravilhoso, e todo mundo que chega até hoje não acredita que ela é uma escola pública. Olha que triste. Porque ela é muito bem equipada, ela é muito bem conservada, as crianças têm tudo que precisam. E isso tudo graças a esse olhar, a esse cuidado. Então, é muito bom te ouvir, se a gente puder ter mais disso, Vivi. E eu também pedi, levantei a mão, vou precisar sair, mas eu quero dizer para vocês que estar com vocês todos aqui neste momento me faz muito bem, me dá energia para continuar fazendo isso que eu gosto, também aposentada, Braz, mas eu continuo porque eu acredito e eu vou começar um novo projeto na Bahia. Vocês esperem, eu já estou me articulando com Tomás e Carolina para quando eu voltar de viagem, eu estar com eles na Bahia. E vocês vão acompanhar tudo de perto. Beijo. Viu, Marta? É isso que dá, você libertar o educador que está dentro de você. O processo não para. Verdade, Braz, é isso mesmo. É isso mesmo. É muito bom te ouvir e ver a sua experiência. Né? Muito bom. Obrigada. Obrigado você. Agradecida, querido Braz. Querido Braz, eu queria que se você pudesse trazer, eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, eu vou pedir só mais um pouquinho de tempo, eu peço desculpas por estar dirigindo, mas a minha mãe teve um problema de saúde, de levá-la no hospital, então eu estou retornando com ela. Então não tinha mais como ficar parada, eu peço desculpas mesmo, que eu não queria impossibilitar a nossa construção hoje, tá dando tudo certo. De qualquer forma, Tá bom. querido Braz, falar um pouquinho sobre a República das Crianças, que é essa construção com a querida Helena também, que eu acho que seria tão bom o pessoal conhecer também, ter um entendimento disso. Eu sei que ainda está em desenvolvimento, está no comecinho, mas o que você pensa, o que você vê, como que está sendo essa articulação que já vem de 20, 30 anos, né, de desenvolvimento?
Então, se você puder falar um pouquinho desse para pelo menos a gente, né, encerrar, não sei como é que está o seu tempo também, o tempo do pessoal, sei que Portugal também já está mais tarde, mas a ver. E eu gosto de falar isso. Eu gosto. Para falar disso, quando a gente transformou as salas de aula em 5 grandes salões, os professores começaram a criticar. A gente não aguentava com 35, agora com 105. Só que eles não falavam que tinha no mínimo 3 professores dentro da sala de aula. Então, não era o mesmo. Mas a gente não pode falar isso. Aí eu falei para eles, quem é prejudicado, mais prejudicado com isso, em disciplina? Os alunos. Falei, então, chama eles para ajudar a resolver o problema. Vocês não vão resolver. Se vocês forem querer resolver o problema de forma autoritária, eles vão furar o pneu de vocês, eles vão avacalhar vocês vão virar chacota. E naquele mesmo dia, nasceu uma comissão, princípio, porque depois entraram pais, outros alunos, nasceu as comissões dos salões. E a função dessas comissões seria cuidar da convivência deles. E a gente estava lá. Só que a gente começou a perceber que cada salão estava se tornando uma escola à parte. Cada salão era uma escola. Aí passou 2 rapazes de Minas Gerais e conversando comigo, eles falaram, Braz, por que você não faz tipo, sim, da escola, uma prefeitura, etc. e tal, para unir essas comissões, toda a luta deles. Aí eu resolvi passar isso para a comissão de professores e de alunos daquele dia e resolveram escrever um regimento. Então, decidiram que a escola ia ser uma prefeitura, ia ter um prefeito, um vice-prefeito, 15 vereadores e 4 secretarias. E aí nós começamos a República do Campos Sales. E aí, eu não vou contar tudo, mas isso foi brilhante, foi uma das maiores experiências que eu tive. Eu vou dizer para vocês que todos os alunos que foram prefeitos na escola são meu amigo. Hoje, quando eu estou passando lá em Heliópolis, que eles passam por mim ou de carro ou de moto, voltam para trás e vêm me cumprimentar. Por quê? Porque a gente começou a ter uma relação de igual para igual. A mesma responsabilidade que eu tinha de me esforçar para que a escola funcionasse, eles também tinham. E aí, começou a unir todas as comissões. Só que eu saí da escola e fui para Dre. Fiquei 2 anos lá. E a pessoa responsável que ficou, ela não aguentou, porque tinha que ter uma dedicação muito grande da nossa parte. E ela já tinha toda a frente dos professores, então não adiantou. Aí começou a criar propaganda, não sei o quê, pá. Aí acabou com a República. E aí eu sonhava em criar a República de Heliópolis, de criança e adolescente de Heliópolis. Já aposentado, né? Porque eu não podia mais. E eu tentei, falei, não consegui mobilizar, e gente, as pessoas não se envolveram com isso. E umas 3, 4 semanas, um pouquinho antes da caminhada, um pouquinho, um grupo de alunos, já jovens, já falou, Braz, fica contente
porque uma ideia sua nós vamos fazer se tornar realidade. Nós vamos criar a República das Crianças e dos Adolescentes de Heliópolis. A gente está se reunindo com todos os grêmios da escola. Eu fico arrepiado. Eu falo isso, eu fico arrepiado. E nós vamos criar. Então, Heliópolis vai ter alguém adolescente que vai ser o prefeito, o presidente, o governador, vai ter vereadores unindo todos os equipamentos da região, secretários. Esse é o sonho, é aí que eu estou falando da liderança. Quem é o líder? Todo mundo que está interessado e que mantém a esperança e que mantém a continuidade de um processo. Esse é o líder. Esse é o líder. Logicamente que a gente tem um papel muito importante, mas se a gente não vai exercer mais esse papel, tem vários outros exercendo. E eu acho que é isso que tem que trazer alegria para nós e disposição para nós. Se a gente conseguir formar a República de Crianças e Adolescentes de Heliópolis, eu acho que isso vai ser um diferencial que vai ser visto pelo mundo inteiro. Porque o aluno vai estar caminhando no mesmo pé de igualdade com os adultos. E esse é o problema mais grave. Não é do nosso país, não, do nosso mundo. O adultocentrismo. A criança não é tratada como um ser integral, competente e capaz. E essa república que teve no Campos Sales, eles são competentes e capazes. E se eles conseguirem formar a República de Heliópolis, isso vai estar provado para sempre. E nós temos alguns jovens em Heliópolis hoje, que a consciência deles vai muito além, em certos aspectos, eles estão muito na frente da gente, entendeu? Em outros não. Então, quando o adulto e criança estiver andando lado a lado, discutindo de lado a lado como ser humano, etc. e tal, aí o nosso país muda, aí nosso país se torna uma nação. É isso aí. Agradecida, querido Braz. Eu sempre canso de ouvir. Você sabe, né, que você tem todo o apoio, com certeza, de todos nós, para a gente poder ajudar também e constituir. Que isso aí, né, é importante. Nós estamos batalhando pela construção. Com certeza. E nós estamos juntos, né? Tenho certeza. E eu queria falar um negócio para vocês. Eu tenho uma dificuldade muito grande de participar de live. E eu acho isso uma coisa... cada vez que eu participo de uma live, é uma dor até eu entrar na sala e começar a conversar e todo mundo ouvir todo mundo. Mas eu sei que é muito importante essa articulação, porque nenhuma experiência vive no isolamento. Nenhuma experiência. Então, essa articulação, isso ventila as nossas cabeças, isso dá força no nosso dia a dia, isso traz ideias novas, né? E eu agradeço essa disposição, eu agradeço, inclusive, a disposição da Zizi, que não desiste, é isso mesmo, não pode desistir. E coisas boas virão. Eu acho que muita gente vai começar a entender que tudo passa pela educação. E quando a gente fala tudo passa pela educação, nós não estamos pensando só naquilo que ocorre dentro das escolas. A gente está pensando em todo o processo educativo. Começa em casa, na rua, nas igrejas, nos sindicatos, nas escolas. E a nossa tarefa é ajudar a libertar o educador que está dentro de cada um. Aí, quando a gente conseguir isso,
Principalmente dentro das crianças, né? Porque o adulto, em querendo libertar a criança, mata o educador que está dentro dela. Que a criança boa é aquela que obedece, é aquela que segue ordem. Tamo junto, querido Brás, você sabe, né? De coração. Vamos construir muito aí, Tá sem bom. dúvida. Temos muito mais a fazer. Ó, a Lorena tá com a mãozinha levantada, e se só ela puder colocar, aí depois a gente pode, né, fechar para não pegar muito tempo, mas se você puder estar a próxima semana com a gente também, a gente pode inclusive se organizar para trazer algumas perguntinhas mais até assim organizadas mais e tal. Então, se você puder. E a gente não desiste jamais, você sabe. Aqui é pulso firme, né? Coração batendo, porque a gente sabe que vale a pena, não só pelas crianças, mas por nós, mas pelo futuro da humanidade, né? Porque se a gente não Então, conseguir a fazer, não vai princípio, na ter. quinta-feira, eu acho que eu vou estar disponível, sim. Tem que Ai, que olhar ali bom. na agendinha, né? Tá, se você puder, então seria muito bom, porque a gente traz mais questões também e a gente já pensa Tá, assim para perguntar algumas questões e eu teria algumas questões mais sistematizadas para falar contigo também aqui e trazer com o pessoal que são tá evidências, bom. construções que nós fazemos de humanistas, né, que trazem essa educação humanizadora, que é, né, que a gente possibilitar que todos nós tenhamos uma outra visão. Ah, então, só vou passar então para a Lorena para ela poder se colocar também e depois se a gente puder encerrar, eu daqui a pouquinho, se a minha bateria cair, eu já vou conectar, porque eu tô quase chegando aqui, tá? Oi, Braz. Nossa, que maravilha te ouvi-lo. Aqui é a Lorena, eu sou aqui de Goiás, estamos aqui no Centro-Oeste, e que delícia essa presença sua, essa potência de ser humano que você é. Isso só inspira a todos nós e eu acho que a todos que têm contato contigo. E eu lembrei, no meio das suas falas, daquela crônica da formação do educador, do Rubem Alves. Eu acho que aqui o grupo todo vai se recordar. Desejamos quebrar as gaiolas para que os aprendizes aprendam a arte do voo. E é muito, assim, vivo toda essa transformação que você coloca, porque você não pensa só a escola, Braz. A sua dimensão, ela é muito além. Então, quando você vê e fala a educação, você vive a educação e ela está na sociedade. A escola é a própria sociedade. E esse seu exemplo de trazer isso para o universo da criança, do adolescente, do jovem, e chamar, né, acolher também os adultos para que eles se engajem e se conscientizem e passe essa conscientização, é muito forte, assim, só nos dá mais ainda esperança. Mas esse quebrar as gaiolas realmente é muito vivo nas tuas falas, Braz. Parabéns, viu? Parabéns mesmo por tudo que você é. Eu agradeço a tua fala. A gente tem que quebrar as gaiolas mesmo, né? E eu, desde quando entrei lá, desde quando eu comecei a dar aula, né? Mas principalmente quando eu entrei como diretor em 95. E a minha tentativa, desde o início, foi quebrar as paredes mentais que estão dentro da cabeça das pessoas. Quer dizer, e continua a quebrar. E para quebrar as paredes, para avançar na quebrada das paredes mentais, que são difíceis, eu tive que quebrar paredes físicas também. Então, o muro da escola, roubaram lá 21 computadores em 2002 e devolveram os computadores. Por quê? Porque eu, algumas lideranças, saímos na rua, nos bares, falando: os filhos de vocês foram roubados. Não foi o prefeito, não foi o diretor. Se vocês forem lá e derrubarem a escola, eu vou ganhar sem trabalhar até encontrar uma escola para mim. Aí entregaram os computadores. E a resposta minha
com consentimento da comunidade e do conselho de escola, foi tirar os muros que cercavam a escola. E depois foi aprovado o projeto, né, que a gente desenvolveu lá, e acrescentamos os princípios da autonomia, da responsabilidade e da solidariedade da Escola da Ponte. Só que nós tinha uma forma tinha que mudar a relação professor e aluno, e é muito difícil mexer nessa relação. É como mexer numa caixa de marimbondo, né? E aí ficamos 2 anos com o projeto aprovado, só tinha algumas coisas pontuais muito positivas. E aí eu falei, o que fazer agora? Se a relação do professor continuou tal e qual. Resolvi chamar 15 professores no universo de 60 e fazer uma avaliação dos 2 anos de projeto. E coloquei que eu achava que não tinha acontecido nada e abri a palavra para eles. O que vocês acharam? Bateu. Eu falei, então, só que eu não chamei vocês aqui para a gente ficar se lamentando. Eu chamei aqui para fazer uma perguntinha. Se eu tirar várias paredes internas aqui da escola e fizer dessas salas de aula 5 grandes salões, vocês bancam diante dos outros professores? Fizemos uma reunião comprida e no final falaram, pode tirar as paredes que nós bancamos. Aí eu falei, porque diante dos alunos, diante dos pais, diante das lideranças, todos nós vamos bancar. E aí mudou, o projeto começou a se desenvolver, a crescer, e que eu aposentei em 2017 e o projeto continua, apesar de vários diretores terem passado lá, diretor até que não entende o projeto, mas tem um coordenador pedagógico que entende, então a coisa caminha, e o projeto está na cabeça de alguns alunos, de alguns professores, de alguns pais, de algumas lideranças, então, enquanto tiver, o projeto existe. Mas a questão é essa mesmo. Você falou uma coisa que eu acho, fez uma elaboração aí que eu acho muito bonito, a sociedade e a escola. Apesar de ter várias escolas locais, etc., a sociedade e a escola. Então, houve, por parte da nossa sociedade, que a escola é o local onde se aprende, onde se educa. A gente aprende, se educa no mundo. E nesse mundo tem também escolas. E tem lugar que educa mais do que dentro dela. E é isso mesmo. E eu acho que a grandeza é isso. E quando a gente começa a entender que a educação é tudo e que a gente não pode desistir jamais, se não dá de um jeito, é de outro jeito. E assim sucessivamente, desde que o jeito seja ético. Então, essa vivência dentro das escolas e fora das escolas me tranquiliza para a hora da morte. Na hora que eu for morrer, se o mundo que eu sonhei não se realizou ou se realizou muito pouquinho, eu vou falar, então vai ser agora. A gente espera até para além, entendeu? E a verdadeira educação é isso, é essa aprendizagem sem fim. E é tão sem fim que a gente quer que ela continue até depois da morte. É isso mesmo, querido Brás. Que lindo, muito especial suas colocações. Eu nunca ouvi a sociedade da escola. É isso mesmo. Muito agradecida. Lindas colocações. Imortalidade, vamos lá, né? A gente tem imortalidade pelo amor, né?
Então, não é imortalidade por guerra, nem por nada, é pelo amor, pela cultura, uma cultura da paz, uma cultura humana, né? Agradecida mesmo. Vamos trazer, então, novas perguntinhas na semana que vem, já é para te preparar, já fazendo perguntas da prática e como é que você conseguiu instalar aí as questões inovadoras, como que foi, depois se você puder preparar para a próxima semana contar essa, é muito bom, porque tem o jeitinho que o Braz usou. Fazer, né, Braz? Não perguntar se pode ou não, faz primeiro, depois, né, articula. E a Jussara? Tá quietinha aí, Jussara? A Jussara tá quietinha, tá cansada hoje. Ela lá de... É Mendes, tá? O pessoal de Mendes, CIEP. Ah, tá. Jussara, prepara na próxima semana aí para trazer questões aí da querida Maria Paula também, a galerinha de Mendes aí que faz um trabalho lindo no CIEP, que também é uma escola grande pra caramba, com muita violência, com muito problema também, mas que estão fazendo um trabalho lindo de formiguinha. Aqui é todo mundo, né, fazendo trabalho de formiguinha nos lugares mais inéditos, né? Desde Rio de Janeiro, São Paulo, aqui o Mato Grosso, Rio Grande do Sul, né, Goiás, e tem mais representantes, mas hoje o pessoal teve dificuldade. Até o Tietê me deixou um abraço, a querida Juliana, a querida Flora, que elas não puderam estar hoje também. Mas é o pessoal do Tietê pertinho aí. Você já conheceu o pessoal do Tietê, né, Braz? É uma galera já próxima aí. O Tietê, Ilha Bela, do ladinho. Acho que eu acho que umas 3 vezes. É isso aí. A galera tá por aí. Que bom. Vamos ver se a gente... Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Grande abraço. Foi um A esperança agora com vocês. subiu. E que a gente seja criativo e continue a sonhar e a realizar. Que aconteça coisas impossíveis. Aê! Que seja, agradecido. Obrigada, Braz, Zizi. Um abraço a todos, pessoal. Esperamos quinta, então, hein? Sim, animadamente. Vamos lá. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Valeu, Luciana. Agradecida a ajuda aí também. Hoje foi meio difícil aí, porque minha mãe estava nessa situação, eu tinha que voltar com ela, estava passando mal.